E aí, pessoal? Que legal começar mais uma análise aprofundada do nosso material de hoje. Sabe, a nossa missão aqui é pegar a famosa moderna gramática portuguesa do brilhante professor Evanildo Bechara e transformar tudo isso numa verdadeira e super fascinante investigação linguística. Nossa análise vai focar naqueles aspectos semânticos do nosso vocabulário, sabe? Explorar coisas como sinonímia, antonímia, homonímia, polissemia e revelar as relações super complexas que as palavras escondem. É a nossa chance de bancar o detetive e desvendar os maiores mistérios do nosso vocabulário. Pensa rápido. As palavras já pareceram pra você tipo um quebra-cabeça, com peças que simplesmente mudam de lugar e de formato dependendo da frase? Pois é. Para quem veste o chapéu de detetive linguístico, é muito fácil notar que os erros de comunicação acontecem o tempo todo quando a gente não tem uma compreensão profunda de como a semântica opera. Sem essa visão, o idioma parece um caos absoluto. Mas olha, com a lente certa, a gente descobre que tudo tem uma estrutura simplesmente fascinante. Então, bora mergulhar nessa história. O nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 5 paradas. 1. Introdução à semântica. 2. Sinonímia e antonímia. 3. O labirinto da homonímia. 4. O poder da polissemia. E para fechar, 5. Aquele cuidado redobrado com os parônimos. Começando pela seção 1, Introdução à Semântica. É aqui que a gente monta a base de como os significados estão estruturados. Basicamente, a gente está falando de lexemática, que é a semântica estrutural. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente vai muito além da palavra física em si, do som ou das letras no papel, e tenta mapear as relações de significado dentro do sistema do nosso idioma. É entender que as palavras não ficam lá flutuando no vácuo, sabe? Elas ganham força justamente através das conexões que elas têm umas com as outras. Avançando para a seção 2, sinonímia e antonímia. A gente vai dar uma olhada naqueles conceitos super familiares da época de escola, mas já deixo o aviso, eles raramente são tão simples assim. E isso ilustra brilhantemente o fato de que sinônimos perfeitos, na vida real, praticamente não existem. Pega os verbos fenecer e morrer. Os dois compartilham a essência de chegar ao fim da vida, certo? Mas na prática do idioma, os universos semânticos deles são muito diferentes. Fenecer tem todo um peso literário, poético, enquanto morrer é aquela palavra do uso popular do dia a dia. Então não dá para simplesmente sair trocando uma pela outra numa frase sem mudar totalmente o impacto do que você está dizendo. E os antônimos? Eles também têm as suas surpresas. As palavras podem ser o oposto umas das outras de 3 jeitos bem diferentes. Primeiro tem a complementariedade, que é quando a negação de uma já afirma a outra de cara, tipo casado e solteiro. Segundo, a antonímia propriamente dita, que lida com extremos, tipo grande e pequeno, onde tem um meio termo ali. E a terceira, que eu acho fascinante, é a correlação. Pares como comprar e vender, eles não se anulam, mas são as duas faces obrigatórias da mesmíssima transação. Sem um, o outro simplesmente não existe. Agora o negócio fica denso. Seção 3, o labirinto da homonímia. É aqui que as palavras começam a colocar disfarces idênticos só para testar a gente. O pulo do gato aqui é o seguinte. A homonímia acontece quando palavras totalmente independentes, que vieram de lugares totalmente diferentes na história da língua, acabam ficando com o mesmo som ou a mesma escrita por pura coincidência evolutiva. Presta atenção, não é uma palavra com vários sentidos. São palavras completamente diferentes que, por um acaso do destino, soam iguaizinhas. O mestre Bechara traz o exemplo clássico, irrefutável, que é a palavra são. Imagina só a confusão. Um homem são, que significa ter saúde, São Jorge, que é o título de santo, e são várias as circunstâncias, que é a conjugação do verbo ser. São 3 palavras iguais na estrutura, mas um abismo de diferença no significado. O que impede a gente de entrar em parafuso na hora de conversar? Exatamente, o contexto. É só o ambiente da frase que consegue desmascarar a palavra e mostrar quem ela é de verdade. Agora, o que é super interessante aqui é notar essas verdadeiras encruzilhadas semânticas. A gente vê palavras operando no meio de 2 classes, não ligando a mínima para a direção da ação. Pega alugar, emprestar, hóspede. O verbo alugar, por exemplo, serve tanto para quem é o dono do imóvel quanto para quem está pagando para morar nele. A palavra hóspede, lá atrás na história, servia tanto para quem recebia a pessoa em casa quanto para quem era recebido. Eles são verdadeiros camaleões que funcionam como seus próprios opostos, dependendo puramente da pessoa que está na frase. É muito louco, né? Deixando a homonímia para trás, vamos para a seção 4, o poder da polissemia. A gente entra no reino incrível, onde uma palavra só desenvolve múltiplas personalidades.
Mas espera aí, uma pergunta super importante. Qual é a diferença entre essa polissemia e a homonímia que a gente acabou de ver? A resposta está na origem do termo. A homonímia, como vimos, é o acidente de várias palavras diferentes soarem igual. Já a polissemia é quando uma única palavra, com uma origem só, dá aquela esticada no seu significado original para cobrir um monte de outros sentidos associados a ela. Para fixar de vez, pensa na palavra ponto. É a mesma base formal, mas olha quantas ramificações. O ponto vai lá da geometria matemática, passa pela gramática como pontuação de texto, vira aquela pessoa que sopra falas no teatro, marca onde os táxis param na rua e até vira gíria de colégio, tipo dá o ponto na matéria. É a mesmíssima palavra operando em esferas da vida que não tem nada a ver umas com as outras. E você deve estar se perguntando, por que a língua faz isso? É por causa dos mecanismos de evolução do idioma. O uso do dia a dia vai moldando as palavras. A gente tem a metáfora, criando imagens visuais lindas como cabelos de neve. Tem a metonímia, que é aquela lógica da proximidade, tipo falar, vou ler Machado de Assis, quando, na verdade, você vai ler o livro dele, óbvio. E tem a catacrese, que é quando a gente esquece a origem da palavra só para tapar um buraco. Embarcar antes era só entrar num barco. Hoje a gente embarca no trem, no avião e acha super normal. E assim chegamos na seção 5, cuidado com os parônimos. É aqui que acende a sirene de alerta vermelho para qualquer redator, estudante ou profissional. Diferente dos homônimos, que são cópias exatas, os parônimos são só muito parecidos. É como se fossem palavras que vestem roupas quase idênticas, especificamente para dar um nó na nossa cabeça na hora de falar ou escrever. E é justamente por serem tão sutis que elas causam as piores e mais constrangedoras confusões. Um detalhe de uma letrinha muda o sentido da água para o vinho. Ratificar é confirmar o que foi dito. Retificar é corrigir o erro. Infringir é desobedecer à lei. Infligir é aplicar uma pena. Algo iminente está ali, prestes a explodir ou acontecer. Agora, alguém eminente é uma pessoa super importante, notável. Um pequeno deslize nessas vogais e você pode acabar com a credibilidade do seu texto inteiro. O próprio professor Bechara crava que os parônimos dão margem a, nas palavras dele, frequentes erros de impropriedade lexicais. E olha que isso é sério no mundo real. Dominar o nosso vocabulário não é virar um dicionário ambulante, mas sim mapear essas zonas de risco. É ter a humildade de saber que até a pessoa que mais lê no mundo pode escorregar nessa casca de banana se baixar a guarda. Para amarrar toda essa nossa investigação de hoje, a gente viu os sinônimos e seus pesos diferentes, os homônimos brincando de esconde-esconde, a elasticidade incrível da polissemia e as armadilhas perigosas dos parônimos. Diante de tudo isso, eu deixo uma provocação para vocês. Se as palavras têm todo esse poder de se disfarçar, de evoluir e de mudar de cara ao longo dos séculos, não seria o contexto da frase, esse ambiente majestoso onde a palavra vive, o único e verdadeiro decodificador do nosso idioma? Pensa nisso na próxima vez que for escrever um e-mail ou abrir um livro. As palavras, com certeza, nunca mais vão parecer as mesmas para você. Valeu por acompanhar e até nossa próxima análise.